Olá, estamos falando sobre a supramente, a mente supramental. Vamos dar sequência a esse assunto. Cada um de nós tem a sua função própria a desempenhar no concerto do universo, ou no concerto universal. O ser humano, usando a sua liberdade, e a liberdade é chamada de livre-arbítrio, e sem o livre-arbítrio nós não teríamos a nossa vontade própria. Deus, na sua infinita sabedoria, nos concedeu o livre-arbítrio. Assim sendo, nós temos a nossa responsabilidade do erro que nós cometemos. Por isso que Deus não perdoa e nem castiga. Quem perdoa e quem castiga somos nós mesmos. A pessoa cometeu um erro, ele tem que pagar esse erro com ele mesmo. Aí entra a lei da reencarnação, que muitos ainda não compreendem. Pode-se manter fiel, cada um, ao seu eu superior, sua mente e a sua consciência, colocando a lei divina no seu interior, mas não no corpo, na alma, nessa consciência, e colaborar na harmonia do mundo em que está vivendo. No nosso caso, aqui na Terra. Já acontece isso? Infelizmente não. Uma grande maioria vive o egoísmo. E muitas vezes mais do que o egoísmo. O egocentrismo só pensa nele. Ou romper com essa harmonia, ao menos de maneira relativa e provisória, praticando atos contrários à ordem divina e assim criando um karma que terá que ser corrigido posteriormente em outras encarnações. Foi o que eu falei. O que é o karma? É aquilo que fica alojado na consciência. E ninguém escapa da consciência, porque a consciência é a lei divina. É nela onde está escrita a lei divina. O valor de um homem não depende da sua cultura, da sua posição financeira, da sua fama, nem mesmo das atividades que ele exerce, mas sim daquilo que é, daquilo que ele é, e daquilo que vem a ser interiormente, no âmago da alma. É isso que conta o valor de cada alma. O Cristo é o maior exemplo. Aqui na Terra não teve nenhuma universidade, faculdade. Ele já trouxe com ele toda a sabedoria, porque ele é o que ele é. O que importa essencialmente é o destino do homem, o passado, o presente e o futuro do indivíduo, que sabemos que existimos e do mundo que nos envolve, do qual fazemos parte, e não tem como pular fora. A mente, em sua etapa atual de evolução, é incapaz de dar uma resposta totalmente satisfatória e que a vontade de Deus escape à compreensão da inteligência limitada dos homens. A nossa inteligência é por demais limitada quando se trata da vida transcendental. É algo que se conclui sem necessidade de muito conhecimento. Isto é, a ignorância, infelizmente, ainda assola a grande maioria da humanidade a respeito da vida espiritual. Assola ou não assola? Uma grande maioria vive na Terra como se não fosse viver o lado espiritual. Vive para o corpo, vive para a matéria, quando na verdade nós temos que viver para o Espírito. E quem fala é o Cristo, não sou eu. Jesus fala o seguinte: vivei em espírito e verdade. O resto é passageiro. Não é preciso dizer que a experiência e a realização espiritual continua sendo o primeiro direito e a primeira obrigação de quem busca as coisas do Espírito. Não é preciso, está dentro da consciência. Mas não se trata de recair numa fé mais ou menos, olha, presta atenção nas palavras, obscurantista. Fé obscurantista. Nem uma credulidade
pré-crítica, nem um ativismo pouco menos cego. O que precisa é não isolar a experiência espiritual do pensamento racional. Pensamento racional. A verdadeira fé é a fé raciocinada e não a fé cega. Eu acredito porque alguém falou. Não, isso não é fé. A fé vem de dentro, do raciocínio, da lógica. Crença raciocinalizada e da ação daquele que busca lucidez. Lucidez espiritual. Uma grande maioria não preocupa com essa lucidez. Aquele que vive a marcha evolutiva encontrou a finalidade da vida. Está caminhando rumo ao seu progresso espiritual. A revelação do supramental é a revelação transfiguradora de um poder do divino, que é Deus, até agora não manifestado na consciência de uma grande maioria. É ou não é? Uma grande maioria ainda não compreendeu a existência divina, dentro dele e fora dele. Todo parto é doloroso, mas ao mesmo tempo prazeroso, quando participamos conscientemente dele e entendemos seu sentido. Que parto é esse? O parto de uma nova humanidade será mais dolorosa ainda. Seu alcance escapa à razão do homem comum. Estamos vivendo esse momento. Silêncio mental, que é coisa imprescindível para nós. Paz no coração, quer dizer, no sentimento. Coração é sinônimo de sentimento, aquilo que nós sentimos verdadeiramente. E serenidade em nosso campo psicológico. É a base fundamental para o ser humano, para que o ser humano possa transmutar sua consciência de materialista para um ser espiritualista. Essa é a meta de cada alma. Compreender verdadeiramente que nós somos um espírito passando por um corpo físico, passando por um planeta materialista que é a Terra. Deixa aí o meu abraço e o assunto para a reflexão. Namastê.